Fala, fiel! Saudações corintianas, meu povo! Começando mais um vídeo aqui no nosso canal, o vídeo de notícias para você ficar por dentro das últimas do Coringão. Coringão que jogou ontem, domingão, empatamos com o Botafogo, um primeiro tempo bom do Corinthians, um segundo tempo bom do Botafogo, um empate justo, porém, dava para vencer do Botafogo, né? Mas estamos abrindo o mês de dezembro e o mês de dezembro tem duas coisas legais, ou três: Natal, Ano Novo e Mercado da Bola. Ele oficialmente está aí. E Pedro Rocha pode ser o primeiro reforço do Corinthians para a temporada 2026, desde que o Corinthians pague o transfer ban. Mas não impede de o clube paulista negociar com os atletas. Conversar, sondagem, deixar tudo encaminhado. Quando pagou o transfer ban, o caminho já está traçado. Será que Pedro Rocha vai se tornar jogador do Corinthians em 2026? Neste vídeo a gente vai trazer talvez a última atualização, de acordo com o jornalista Nelson Rodrigues, nessa cobertura aí de Pedro Rocha, interessando ao Corinthians ou até renovando com a equipe do Remo. Gosta do conteúdo? Então já sabe, curte, comente, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal e bora lá para mais um vídeo. Então já sabe, produção, roda a vinheta e vai Corinthians. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. É isso aí, fiel. Chegamos em 1º de dezembro, oficialmente aí, último mês do ano de 2025, um mês que pode dar o título da Copa do Brasil pro Corinthians, hein? O Corinthians joga agora dia 10 de dezembro, falta pouco, família, faltam 10 dias, contagem regressiva para a primeira semifinal entre Cruzeiro e Corinthians, e dia 14 de dezembro, Corinthians e Cruzeiro. Final do Brasileirão pro Corinthians, é isso aí, meio de tabela, matematicamente temos chances de terminarmos no G8, mas o Corinthians, quando depende dele, não vai. Um empate com o Botafogo, até parecia que o Corinthians ia vencer o Botafogo tranquilo. Com menos de 10 minutos, o Ranieri marca um gol, o time jogando bem em casa para mais de 38 mil corintianos. Aí vem o segundo tempo e vem a velha história de sempre. O Corinthians volta dormindo, o adversário volta melhor e o Botafogo virou a partida. Aí o Corinthians vai lutando, bola aérea, bola não sei o que, numa jogada muito boa do Vitinho, individual, dribla um, dribla outro, passe para quem? O centroavante do Corinthians. Não é o Yuri Alberto, não é o Guinegão, Gustavo Henrique. E o Gustavo Henrique marcou o gol do Corinthians, 2-2. Um resultado bom para os dois, né? O Corinthians ainda pensa numa 8ª posição, o Botafogo segue brigando ali para a fase de grupos. Porém, para o Corinthians tem que mudar muita coisa para finais, né? A semifinal e uma possível final da Copa do Brasil, e mudar muita coisa para a próxima temporada. Mercado da bola é o que a gente espera que o Corinthians consiga se reforçar, porque esse ano, meu Deus do céu, né? Não veio reforço para o Corinthians esse ano. Andileri e Vitinho só vieram porque estavam livres no mercado. Então espero que o Corinthians 2026 faça boas contratações, se não tão caras, mas que sejam boas, né? Que deem pra gente pensar em algo positivo. E Pedro Rocha parece que está se tornando o principal alvo neste momento para reforçar o Corinthians na próxima temporada. Algo que surgiu muito no bate-papo de torcedores, né? Durante a Série B, aqui nas nossas lives, alguns torcedores falaram assim: pô, Mano Brito, tem o Pedro Rocha. O Pedro Rocha pode ser uma boa. Mas até então era só um papo de torcedor, nada com baseado em informações. Nas últimas semanas, sim, começou a sair algumas informações que o Corinthians teria interesse no Pedro Rocha. Pedro Rocha, que contrato encerrado, ele tinha contrato só até o final de novembro, então ele está livre no mercado oficialmente. E tem o Remo para tentar fazer aí uma renovação de contrato com ele, e o Corinthians brigando ao lado. A última informação é a que eu vou colocar para vocês agora. Então, já deixa o like, manda um comentário também aqui, quero saber a sua opinião. Vamos lá.
De acordo com o jornalista Nelson Torres, Pedro Rocha na mira do Corinthians. Depois de um início de negociações tenso, Pedro Rocha e a diretoria do Remo se reuniram na sexta-feira para falar sobre a renovação. O clube ofereceu 2 anos de contrato, luvas, bônus por metas e salário próximo de R$500 mil. Só que surgiu o concorrente pesado, é o Corinthians. De acordo com Nelson Torres, o Corinthians entrou na jogada e apresentou uma proposta em nível semelhante, tanto em tempo de contrato quanto em salário. E aí a decisão está na mão do Pedro Rocha. O Pedro Rocha vai decidir se ele vem para o Corinthians ou continua no Remo. Galera, o Pedro Rocha, 31 anos, foi artilheiro da Série B, teve destaque, não estou dizendo isso, não é um craque do futebol brasileiro, mas é um jogador que teve destaque. O Corinthians, a gente sempre fala em lives e até outros companheiros, que o Corinthians tem que ir no mercado buscando jogadores assim, que são destaques, ou de uma competição, ou de alguma equipe. E o Pedro Rocha é esse jogador. Só que pro Corinthians tem uma coisa muito boa. O Pedro Rocha está livre no mercado. Livre. Então, com isso, o Corinthians não tem que pagar pro Remo, para tirá-lo do Remo. É só acertar com o jogador. Salários e luvas. De acordo com o Nelson Rodrigues, o Corinthians apresentou uma proposta semelhante ao do Remo. Então vamos pensar em 500 milhões? O que o Corinthians ofereceu? 500 milhões e 2 anos de contrato? 550? O Remo ofereceu talvez ali 480? Pode ser por aí. Lembrando, não estou falando de números que o Corinthians ofereceu. O jornalista não trouxe essa informação. Estou apenas imaginando. Se é próximo de 500 mil e o Corinthians fez uma proposta semelhante, eu não acho que vai ser menos. Então eu parto de 500 mil para cima. Talvez 600 mil para o Pedro Rocha. Você acharia uma boa? 2 anos de contrato para o Pedro Rocha e um salário de 600 mil? Lembrando, Thales Magno não deve continuar. Romero não vai renovar. É bem provável que o Candileri não renove. Tem a conversa com o Maicon, talvez também não fique. Então a nossa folha salarial, ela vai dar uma enxugada. E você trazendo um destaque do Remo, artilheiro da Série B, um jogador que tem ali uma experiência onde ele passou por Grêmio, ele passou por Flamengo, passou por Cruzeiro, jogou na Europa, acho que no Spartak Moscou. Então é um jogador com clubes pesados no seu currículo. Se vai dar certo ou não no Corinthians, isso só o tempo dirá, caso ele vista a camisa do Corinthians em 2026. Parece que é o primeiro reforço que o Corinthians realmente tem interesse. Tem o papo do Vitor Sá também rolando por aí, mas não me atentei muito a princípio disso. Estou mais, nesse momento, focado no Pedro Rocha, que é o que está saindo um pouco mais de informações, muita gente conversando, e agora o Corinthians fazendo essa proposta bem parecida com o que ofereceu o Remo, e o jogador vai decidir. Com todo respeito ao Remo, acho que o Pedro Rocha pode pensar em vir para um Corinthians, quem sabe o Corinthians até disputando a Libertadores da América. Se não disputar a Libertadores, nós vamos jogar a Copa Sul-Americana, o Remo vai estar na Série A, Campeonato Paraense, e vai disputar a Copa do Brasil. O Corinthians vai ter mais campeonatos e, lógico, o tamanho do Corinthians não dá nem para comparar com o Remo. Espero que ele escolha o Corinthians. Como estou dizendo, Pedro Rocha, se vier, se fechar, não é o salvador da pátria, é um jogador, a princípio, para agregar ao elenco. Já que o Corinthians vai se desfazer de alguns jogadores que estão em fim de contrato e outros que podem ser negociados, você traz o destaque da Série B. Não é isso que você pede, torcedor? Vamos atrás do destaque de tal time, destaque de tal campeonato? O Corinthians fez isso, foi atrás do Pedro Rocha. Mas, comente, quero saber a sua opinião.
se vale a pena se você acha que vale a pena o Corinthians investir 500 mil, 600 mil, apenas uma suposição de salários para o Pedro Rocha e ele ser o reforço do Corinthians. Lembrando, enquanto não pagar o transferban, o Corinthians pode contratar todo mundo, mas não pode registrar. O transferban, ele não impede que você contrate, ele impede que você registre os atletas. Então o Corinthians está conversando, fazer sondagens, deixar tudo alinhado, não é problema nenhum. Se você está aqui no vídeo, já tá falando de contratação, como que não pagou nada? Galera, não tem problema do Corinthians conversar com os atletas. Conversa, paga o transferban e pronto, já tá tudo feito. O que a gente não pode fazer é esperar pagar o transferban para depois começar a conversar com os jogadores. Não vai ter ninguém. Vai sobrar só a raspa do tacho. O Corinthians tem que ser inteligente. Sabemos o transferban. A diretoria do Stabile tem que se virar para pagar o mais rápido possível. Agora, nesse mês de dezembro. Pagou o transferban? Quem já está conversado, alinhado, tudo bonitinho, pronto. Fica muito mais fácil, a gente não perde possíveis bons jogadores que podem agregar a uma equipe no ano que vem. Sabemos que é uma temporada onde vai ser redução de custos. Jogadores badalados talvez não venham. Jogadores caros talvez saiam. Então a gente não pode perder alguns destaques de times ou campeonatos. Valeu? Bom início de dezembro para nós. Que seja o melhor mês de dezembro das nossas vidas, com o Corinthians campeão da Copa do Brasil, com o Santos e o Inter indo para a Série B. E que a gente passe um Natal e um Ano Novo feliz da vida com a faixa de campeão da Copa do Brasil. E vem conteúdo pro canal, hein? Fiquem atentos aí, semifinal de Copa do Brasil. Tamo junto com o Corigão. Valeu, família. Abraço, até a próxima. Tchau. E vai, Corinthians.